Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 15 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato eu já peço para que você se inscreva aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Procedimento bem simples, basta passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, o cursor do mouse e na sequência clicar ali na opção de se inscrever gratuitamente para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, bem como informações relevantes e as carteiras de ações. Clica aqui no card que está aparecendo para você, siga os procedimentos para que você possa receber tudo isso aí no seu celular, no seu desktop e testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, também aqui sobre os futuros, mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3. Depois Rent 3, BTOW 3, BBDC 4, CROT 3, Embry 3 e CIRI 3. Começando pelo Ibovespa, queda de 0,86% dentro do que a gente tinha conversado aqui ontem na última videoanálise de fechamento. A perspectiva maior seria de perda dessa região de suporte, o BOV está perdendo essa região de suporte e agora a mínima do dia na faixa dos 90.294 pontos. Lembrando aqui, se a gente pegar os números do Fibonacci, em cima desse pivô aqui de baixa, traçar aqui uma projeção de 61,8%, só um pouquinho mais para baixo, 61,8%, a gente teria um objetivo ali por volta dos 90.100 pontos. A projeção de queda desse pivô aqui de baixo, desse pivô aqui de baixo no gráfico diário do Ibovespa. Então teríamos aí essa primeira projeção para o índice e depois dessa projeção, se a gente tiver uma projeção clássica aí de 100%, teríamos ali uma projeção dos 88.500 pontos. O que esses números significam em termos de suporte, se isso coincide com algum nível de suporte num gráfico de maior periodicidade? No gráfico semanal a gente pode ver que essa já é uma região de suporte, 91.242, que o Ibovespa está aqui agora 91.303. Essa variação de queda do pregão de hoje pode alterar, está dentro do leilão de fechamento. E o ponto que mais relevante vai ficar na faixa dos 89.500 a 88.300. Então, no gráfico semanal, isso aqui é uma zona de suporte. Então, a primeira projeção de queda na faixa lá dos 90.100 ou 90.000 pontos está coincidindo praticamente com a região mais pesada de suporte para o Ibovespa, ou seja, uma região mais pesada onde pode gerar ali a reversão desse atual movimento de baixo do gráfico semanal, ou mesmo no gráfico diário. E o outro nível, se a gente correr aqui o gráfico para o mensal, o outro nível é a região de topo anterior, 88.317, que eu mencionei lá uma faixa de 88.500, a segunda projeção 100%, ou inclusive a média móvel exponencial de 13 períodos nessa faixa dos 88.500. Então, enfim, chegando nesse nível, traz também um ponto interessante onde pode acontecer toda uma mudança de tendência de curto prazo e também aqui a retomada do movimento de subida a favor da tendência de alta de médio prazo do gráfico mensal. Médio e longo prazo, desculpa. Olhando para o gráfico diário, lembrando, está em tendência de baixo de curto prazo o índice Bovespa. Deu uma aliviada aqui na queda, 0,7% de queda nesse momento para o Ibovespa. Saindo alguns ativos aqui de leilão, ainda tem outros em leilão. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho aqui no YouTube e também compartilhar aí o canal aqui da Dalto Vieira Investe no YouTube. Então temos aqui os futuros gerando uma recuperação, deixando aqui um candle de indefinição em cima da região de suporte, que ontem fechou abaixo, anteontem fechou abaixo, vem aqui para baixo, volta para cima, só que a gente tirar a questão do ajuste, essa região de suporte ainda não foi necessariamente perdida. Está em cima de um patamar aqui de suporte, esse suporte é válido aqui 91.010 e o suporte mais abaixo 90.580, 90.405. São os suportes mais próximos para o índice Bovespa. Do índice futuro, mini índice. Superação da máxima do pregão de hoje, 92.155, reforça a chance de gerar um repique de alta, que vai ter resistência na faixa dos 92.505, depois em 93.050, que é essa região aqui de fundo anterior do gráfico diário. Acima disso, o outro nível de suporte já vai ficar aqui mais na região desse outro, essa nova tentativa de fundo aqui em 93.195, seguido aqui da região dos 93.375, que é a máxima desse grande candle de baixo. Início, inclusive, desse gap aqui de baixo. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, o que é que nós temos? Caiu,
está ainda dentro de uma tendência de baixa, mas que perde força, né? Porque fez aqui uma nova tentativa de queda, veio aqui para cima, enfim, congestionou. O que seria interessante em termos de operação de compra? Abre subindo, rompe essa região aqui de resistência, que vai de 92.100 a 92.290. Rompe esse patamar e a partir desse momento, pelo gráfico de 10 minutos, passa a proporcionar sinalização de fundo ascendente. Melhor ainda se estiver respeitando essa região aqui de 92.100 a 92.045. Ou seja, acima dessa região, vem para cima desse patamar, faz aqui um rompimento para cima e depois gera sinalização de fundo ascendente. Seria o mais interessante em termos de compra de fundo ascendente de pivô de alta, pensando em day trade no mini índice, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para a ponta vendedora, se abrir caindo para baixo dessa região aqui, bem definida, na faixa ali de 91.495, na verdade é 91.525 a 91.430. Abaixo dessa faixa de preço, que se a gente olhar no gráfico de 10 minutos, temos aqui basicamente esses dois fundos, né? Abriu caindo, virou aqui para baixo, gerou sinalização de topo descendente ou de pivô de baixa, abaixo dessa região, mais interessante para ponta vendedora de day trade. No dólar, dia de hoje, dia de indefinição no sentido da formação do candle, mas o dia de alta de 0,51% neste momento. Novamente, dólar batendo lá na faixa dos 4.018, 4.008, enfim, toda uma zona de resistência aqui de várias máximas aqui anteriores, de vários topos no gráfico diário, vários mesmo topos aqui batendo e respeitando. Nesse momento, mantém-se aí até acima dos 4.000 pontos. Vamos ver se consegue fechar acima dos 4.000 pontos. Tinha conseguido fechar aqui acima neste dia. Nos demais dias aqui tinha patinado e não fechado acima. Esse foi o único dia que fechou acima dos 4.000 pontos. E agora novamente tentando fechar acima dos 4.000 pontos. Vamos ver se consegue aí, faltando ainda mais uns 45 minutos para o encerramento do pregão no dólar. Olhando para o gráfico, lembrando que a tendência ainda é a tendência mais de alta aqui no dólar. Tinha ficado indefinida, mas quando rompeu tudo aqui para cima novamente, tendência de alta no dólar. Dentro deste cenário, apesar da zona de resistência importante de 4.008 ou 4.018, eu observo aqui no gráfico 60 minutos, forte movimento para cima, vem aqui embaixo, bate em cima do gap e gera sinalização para cima. Mantendo-se acima desse patamar e principalmente, observe essa resistência aqui, essa região de resistência na faixa primeiramente dos 4.350 até depois a região lá dos 4.012, 4.350, mas principalmente essa região aqui, ó. Está batendo inclusive agora como resistência. Abriu aqui para cima ou gerou pivô de alta, fica mais para compra, acima dessa região dos 4.350. Olhando para o gráfico de 10 minutos, está vendo um movimento único de subida, rompendo essa região aqui. Vindo aqui agora desse patamar, se gerar algum sinal de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta, possibilidade de abrir uma operação de compra no dólar. Por outro lado, se a gente olhar para o gráfico de 30 minutos, que está batendo nesse patamar, ou 30 ou 60 minutos, proporcionou aqui a abertura em queda, um topo descendente, vai ficar um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Através de um gráfico de 5 ou de 10 minutos, seria mais interessante fazer o quê? Abaixo dessa região aqui, abriu caindo, abaixo dos 4.000, logicamente, 3.997,50, abaixo dessa região aqui. Caiu, gerou topo descendente ou pivô de baixa, mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Seguindo aqui para a PTR4, no dia de hoje, apresentou aqui uma queda de 0,46%, trazendo a possibilidade de gerar mais um sinal ali de tentativa de fundo, né? Quando eu falo mais um é porque aqui tentou gerar um fundo. Depois numa queda, de novo tentou que gerar um fundo e gerou esse fundo, só que abortou a formação de fundo. E novamente aqui em cima da região de suporte, região essa na casa dos 25,81 a 25,53. Nessa faixa de suporte, vou colocar até aqui em azul, nessa faixa de suporte ativo veio para um fechamento acima da região de suporte. Superação da máxima de hoje é um indício de se ter o quê? Um primeiro sinal no gráfico para se ter um movimento de alta, um movimento de subida no gráfico dessa ação. Um movimento de alta ou até mesmo um movimento lateral, devido à atual tendência de baixa do gráfico diário, de curto prazo. Então, superação da máxima de hoje, sendo mais ousados, compra na faixa dos 25,90 para um perfil mais arrojado e stop na faixa dos 25,65, tentando pegar um movimento de subida preferencialmente para uma faixa de preço de
26,35 ou mesmo de 26,68. São os dois níveis mais consideráveis que eu vejo em termos de resistência para a PETR4. Vale 3 no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 0,76%, superou a máxima do pregão anterior, mas se a gente olhar aqui para trás, esse fundo aqui anterior ainda continua funcionando como resistência. Essa região inteira aqui também são dois fundos basicamente nessa faixa de preço, que é a região ali de R$ 48,62 e depois tem R$ 49,30. Nessa faixa de preço tem algumas resistências importantes, antigos suportes para a Vale 3. Arriscando mais para a operação na ponta compradora, se jogar no gráfico de 60 minutos, fundo aqui no gráfico de 60 minutos, em cima da média móvel de 13 períodos, possibilidade de arriscar na compra ou mesmo no pivô de alta, tentando pegar um movimento de subida. Aqui nesse ponto, o stop ficaria mais curto aqui se entrar comprando o papel aqui nesse nível, tentando pegar um movimento de alta na ação. Então gerou um candle ali de reversão chamado de piercing, de perfuração, padrão de reversão dos candles, mas dentro de uma tendência de baixa, o que torna o padrão menos relevante. É mais relevante quando está a favor de uma tendência de alta de curto prazo aí na ação. Indo aqui agora para a Rent 3, no dia de hoje, recomendação de compra nesse ativo. Recomendação de compra já tinha superado ali a máxima do pregão anterior, 35,97, estava aqui fazendo um recuo. Eu optei por recomendar essa compra na expectativa de que isso aqui foi todo um movimento de subida que detonou aqui topos anteriores e isso aqui tudo seria um processo de correção mais lateral com a possibilidade de fazer um novo movimento para cima. Ela terminou com alta aí de 0,06%, enfim, no 0 a 0. E passando aqui os dados dessa entrada, região dos 35,81 fechou em 35,99, stop em R$ 35,11, ou seja, basicamente o stop da operação abaixo da mínima deste candle aqui, ó, que basicamente, no gráfico de 60 minutos, gerou esse candle aqui de alta. Se voltar para baixo daqui dos 35 e 38, já não teria muito interesse de continuar na operação. Porque assim, dentro do contexto geral, como as coisas estão andando, se resolver não evoluir logo para essa região de topos anteriores, stop aqui mais bem posicionado depois desse fundo ascendente aqui no gráfico de 60 minutos. Se voltar aqui para baixo, já começa a descaracterizar a operação, podendo até trabalhar com stop mais curto ainda na Rent 3. Então, 35,11, stop de 1,95%, alocando 16% do capital total e buscando o objetivo na faixa dos R$ 37,21. Depois da Rent 3, falando aqui de BTOW3, fechou o dia com alta de 1,03%, a ação está em tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa ali no médio prazo, ou seja, fazendo a correção do gráfico mensal. A tendência de alta no gráfico mensal está dentro de um processo de correção, quarto mês consecutivo de queda, vindo para a região de topo anterior aqui de resistência, 32,25, batendo nessa região aqui agora, que pode funcionar aí com um patamar justamente de suporte para iniciar um movimento de recuperação. A primeira sinalização para se ter um movimento de recuperação e até mesmo chegar aqui, voltar para essa região de gap, que tem um fundo anterior e esse gap aqui, seria a superação da máxima do pregão de hoje, dos R$ 32,98. A máxima do pregão anterior, R$ 33,00, enfim, ainda não quebrou a sequência de máximas descendentes do gráfico diário. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, temos aqui um movimento claro de subida, um movimento de baixa, rompimento aqui para cima da máxima do pregão de hoje, seria um pivô de alta no G60, possibilitando até trabalhar com stop bem curto pelo G60 na BTOW3 e tentar pegar um movimento de alta nessa ação com a melhor relação risco-ganho. Desafio aqui mais próximo em termos de G60 seria a primeira região de fundo anterior 33,33, aí tem um gap em 33,80 e acima disso a faixa dos 34,55. São os desafios mais próximos pelo gráfico intraday. Pelo gráfico diário, nível de resistência mais próximo que antigo suporte, 35,58. Depois disso, o gap de baixa na faixa dos R$ 36,15. BBDC4 também dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, trabalhando em cima no patamar de suporte que fechou no pregão de hoje abaixo, abrindo inclusive com um gap de baixa, mas deixando aqui um candle de possível reversão. Superação da máxima do pregão de hoje reforçam a chance de se ter algum tipo de repique de alta desse último movimento de baixa em cima de BBDC4. Dá para ressaltar que esse fundo aqui do gráfico semanal, localizado em 33,30, ele continua sendo válido como suporte,
até o fechamento desta semana. Estamos ainda na quarta-feira. Então, superação aqui dos 33 e 36 pode trazer a ação para testar suas próximas resistências. Primeiramente, 33,45, seguido do gap de baixa aqui no corpo, no fechamento na faixa dos 33,60. Aí, acima disso, ainda tem esse fundo anterior 33,69 e depois, aí sim, nessa outra faixa que tem um gapzinho aqui e essa região de fundo anterior com outro gap, com gap de corpo aqui nesse ponto. Ou seja, 34,26 seguido de 34,56. CROT 3, dia de forte queda de 5,22%, forte gap de baixa na ação. A ação que tinha gerado um sinal de mudança da tendência do gráfico diário, vinha numa tendência de baixa de topos e fundos descendentes, e aí anulou essa tendência de baixa quando rompeu esse topo, possibilitando a chance de planejar uma compra no fundo ascendente ou num pivô de alta. Infelizmente não aconteceu isso, gerou esse forte gap de baixa e inclusive oscilando abaixo desse patamar. Então fica ainda dentro de um contexto mais de tendência de baixa novamente a CROT 3 em termos de curto prazo. É um ativo que não vejo, apesar de nossa dar essa formação aqui de um martelo em cima de um patamar de suporte bem clássico, essa formação mas essa entrada aqui na superação da máxima de hoje não encaixa dentro da minha metodologia. Pode até se encaixar para você, uma possibilidade de compra com stop abaixo da mínima de hoje, que seria abaixo dos 9,10 e com entrada aí na superação dos 9,50. Mas para mim, eu prefiro aguardar algo mais em cima desse ativo, porque a ação tem uma zona de resistência extremamente relevante aqui que foi respeitada. Se ela voltar para cima justamente desse patamar ali de R$10, R$10,10 a R$10,25, ela volta a ficar muito mais interessante para planejar a operação de compra. E aqui o movimento aconteceu de maneira muito forte, logo de cara. Então, qualquer movimentação que vem aqui para cima ainda ficaria com expectativa que tenderia, em termos de probabilidade, a vir ainda mais para baixo dessa região. Se a gente olhar para o gráfico semanal, significaria dizer uma chance de poder buscar essa região aqui de fundo anterior, inclusive com esse outro fundo aqui também, região na faixa dos R$ 8,93 a R$ 8,85 no primeiro momento. Seguindo para Embraer, que também hoje deu uma pancada para baixo, 4,17%, gap de baixa perdendo nível de suporte, ou seja, aqui tinha um fundo, aqui tinha uma tentativa de fundo, que foi para o brejo com esse gap de baixa. A ação, inclusive, fez um menor fechamento do fundo ali anterior, dos fundos anteriores do gráfico diário, perdendo, inclusive, a mínima desse ponto aqui. Ou seja, se a gente olhar para o semanal, que vinha sendo um ativo bagunçado em termos de tendência de médio prazo e de curto prazo, volta a ficar mais alinhado para baixo. E tem um suporte relevante aqui nesse nível. Perdendo esse nível de suporte, aumenta a probabilidade de ter uma queda um pouco mais intensa em cima de Embraer. Olha o mensal como está. Ó. Gráfico mensal aqui. Tenta subir, bate ali na região de média, podendo vir para baixo de um patamar que isso aqui tem uma relevância muito grande em termos de suporte para Embraer. Essa região aí de 17,88, 17,72, enfim, uma faixa de preço extremamente importante para Embraer, que pode trazer repique de alta nessa região que se encontra, após alguma sinalização de alta até num gráfico de 60 minutos, que seria você abre caindo e depois gera a superação da máxima de uma primeira hora de pregão ou de segunda hora de pregão, tentando pegar aqui alguma compra em cima do suporte e um repique de alta nessa ação sem exigir muito para cima, mas de maneira geral, por enquanto vai apontando mais para a perda dessa região de suporte que eu mencionei, que pode inclusive acelerar mais a tendência de baixa nesse momento de curto prazo desse ativo, inclusive com chance de retomada da tendência de baixa de médio prazo. Por último, Cyrela, ativo que terminou o pregão de hoje com queda de 3,92%, proporcionou um pivô de baixa no gráfico diário. Aqui está o pivô de baixa. O pivô de baixa foi proporcionado com gap em cima de um nível de preço extremamente importante, topo, pelo menos uma tentativa de subida, aqui sim um topo, outra formação de topo, outra tentativa de subida que já entrou pressão vendedora e aí depois passou a funcionar como suporte e suporte aqui nesse patamar. Agora esse patamar tende a ser o nível de preço para se monitorar em termos de resistência, que é a região aqui na faixa dos R$16,48 a R$16,60. Então temos essa faixa de preços, R$16,45, R$16,48 e depois R$16,60. Esse pivô de baixa, se a gente projetar aqui os números do Fibonacci em cima dessa queda aqui desse pivô de baixa, a primeira projeção de queda na faixa dos R$15,23 em cima desse patamar de suporte. Então esse seria a primeira projeção de queda. A segunda projeção de queda na ação, a gente vai falar um pouco mais aqui para baixo, em
R$ 14,92, ou seja, perdendo ali esses 3 fundos anteriores. Falando nos fundos anteriores, quais são os suportes? 15,60 a 15,57, depois disso 15,42 e mais abaixo o patamar dos 15,19, suportes para a City 3. Pensamento em compra nesse ativo, no meu caso, somente se voltar para cima dessa faixa de preço que eu já citei, retorna aqui para cima, passa a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta, eu ficaria mais interessado em compra na Cyrela. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.